Erica Amorina e Rebecca Rose viveram experiências incríveis com extraterrestres e programas espaciais secretos e descobriram muitas semelhanças em relação aos locais onde serviram, seus nascimentos, seus pais e assim por diante. Eu as convidei hoje para a Exopolítica para discutir as semelhanças em suas diversas experiências e seus serviços em programas espaciais secretos e contatos com extraterrestres. Você está ouvindo Exopolíticas hoje com o Dr. Michael Salla, sua fonte para a verdade sem censura sobre a agenda humana, extraterrestre, global, política. Clique no botão curtir e inscreva-se nesse canal. E agora aqui está o Dr. Michael Salla. Então, Erica, oi, você consegue me ouvir? Você parece estar congelada. Acho que ela está congelada. Rebecca, por que você simplesmente... Estou feliz por estar aqui com você. É ótimo estar aqui com vocês novamente para mais um episódio acompanhada por Erica. Eu estou curiosa para ver como isso vai se desenrolar. Obrigado por me receberem. Acho que você me vê. Sim, eu posso ver você. Obrigada, muito obrigada por me receberem. Bom, eu já tive vocês duas no programa, entrevistei vocês duas algumas vezes. No caso da Rebecca, acho que 4 vezes, 3 ou 4 vezes. Vocês duas têm experiências incríveis, mas ainda assim há muita coisa em comum. Você descobriu um histórico, Erica, onde você pode ter se deparado com Rebecca durante o seu serviço no programa espacial secreto, já na década de 80 ou em 89. Por que você não nos conta como você fez essa conexão com essa pessoa que você conheceu em 89 e com Rebecca? No ano passado, eu escrevi meu livro. E eu consegui revisar uma caixa inteira que tinha talvez 60 diários, lendo todos eles. Na década de 80, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos como encontrar outras pessoas. E eu carregava muitas lembranças sem saber de onde elas vinham. Eu pensei que talvez fossem sonhos ou algo assim, mas em meus diários sempre aparece essa mulher chamada Rebecca. Esse é o meu diário de 1989. Aí você pode ver. Por isso, sempre me lembro de ter escrito o seu nome da mesma forma que fazíamos na Rússia. Então, eu gostaria de saber de onde vem isso. Eu acabei descobrindo que trabalho para o Parlamento Europeu Russo e recentemente fiquei sabendo que Rebecca também trabalhou para a Rússia. Eu trabalhei para a Rússia. Outra coisa que eu fiz quando eu tinha uns 19 anos foi ficar tendo a imagem dessa mulher. E ela era exatamente igual a mim. E eu achava que era um guia espiritual. Então, eu escrevia sobre ela no meu diário, também escrevi sobre ela. Eu contava às pessoas sobre ela. Meu namorado, na época, era artista. Ele fazia seus desenhos com pincel e spray. E então, ele disse, tá, descreva a sua guia, Rebecca. E eu vou desenhá-la para você, depois pintá-la. Era um pedaço de papel de 3 pés de altura por 2 pés de largura. E com as cores magenta, branco e preto, ele desenhou Rebecca. Eu tinha me esquecido completamente daquele quadro, porque eu tinha 19 anos. Eu me mudei muitas vezes, eu acabei perdendo. Então, há alguns anos, Rebecca ia fazer uma jornada
da verdade, acho que era a jornada para a verdade. E você pintou, você fez essa imagem de si mesma com IA, camisa branca, seu cabelo estava preso para trás, suas mãos estavam assim. Essa era exatamente a imagem que eu pintei em 1989. Não havia como eu saber. E então, quando eu estava no meu pior momento, eu escrevo isso no meu livro. Quantas vezes eu tentei entrar em contato com Rebecca? Na primeira vez, eu estava no meio de digitar uma carta para você, Rebecca. Eu acho que eu nem cheguei a terminá-la e eu pensei, eu tenho a sua idade ou algo assim. As suas histórias são muito parecidas com a minha. Então, pouco antes de clicar em enviar, eu me senti compelida a interromper o e-mail e ir até o terraço. Então, lá fora, no terraço, eu morava bem perto do oceano. Não tem muita poluição luminosa, você consegue ver todas as estrelas. No momento que levanto os olhos, eu vejo um TR-3B, as 3 luzes triangulares estão bem acima do meu telhado. Na época, eu não sabia que estava envolvida nisso. Eu não conhecia, eu lembro de ter ficado animada. Eu vi uma nave espacial e pensei, na minha cabeça, tudo era benevolente naquele momento. Mas não importa quantas vezes eu tentasse entrar em contato com você, a comunicação era interrompida até que finalmente em novembro de 2023 eu consegui falar com ela. Ela salvou a minha vida. Você disse que desenhou um retrato de Rebecca em 1989, cujo nome você já conhecia na época, identificou o nome, fez o desenho e ela foi a sua guia. Então, que tipo de guia ela era? Como você a conheceu? Pelo que eu sabia na época, ela aparecia em muitos dos meus sonhos. Muitos de vocês sabem, quando pensam em memórias como os sonhos que eu tinha, eles não se encaixavam no mundo em que eu vivia. Mas havia essa mulher, Rebecca. Então, eu não tinha ninguém, não sei qual é a palavra que eu estou usando, tipo, eu não tinha paz, eu não tinha ninguém a quem recorrer. Então eu sentia que essa entidade, Rebecca, onde quer que ela estivesse, era alguém que me protegia. Rebecca, como você reage a isso? É ótima pergunta, Erica. Obrigado por compartilhar isso. Eu não sei se tinha ouvido falar disso antes. Não, nunca conversamos sobre isso. Mas o que eu diria é que, como eu mesma, na minha terceira densidade, estou aqui conversando com você agora, eu não lembro disso. Mas eu recebi muitos relatos de pessoas compartilhando experiências semelhantes, como eu te vi nos programas, você veio até mim, você me curou, você tinha uma expressão branca, brilhante, como um corpo leve, talvez com um tom esverdeado, ou alguma cor que aparecia nos sonhos das pessoas. Então eu diria, sabe, como a minha essência superior, sabe, Michael, nós conversamos sobre a luz, eu chamo de aliança da luz. Eu tenho uma expressão conjunta de mim mesma e um aspecto galáctico superior que muito bem poderia ser o ser que outros como você, Erica, estão vendo, viram e foram ajudados por eles. Eu não tenho 100% de consciência de todas as atividades que eu realizo à noite, mas eu acho que nenhum de nós está fazendo, todos estamos fazendo alguma coisa. É assim que eu posso falar sobre isso no momento. Existem muitas semelhanças entre as suas histórias. Uma das coisas que chama a atenção é que vocês duas nasceram em 72, com apenas 4 meses de diferença, e foram escolhidas como gêmeas de meninos treinados na estação aeronaval de Great Lakes, antes de serem enviadas a Marte.
Então, ali mesmo existe a possibilidade de vocês já terem se conhecido. Então, Erica, por que você não aborda esse assunto? Eu não lembro. Eu sei que nós estávamos nos mesmos programas, mas eu não lembro dela. A maioria das minhas lembranças dela é que ela está ou totalmente transformada em ciborgue, ou usando apenas a armadura externa. Eu sempre digo isso. Eu estou trabalhando para... Ela sempre diz isso, está trabalhando para Draco. Não lembro de ter treinado, não lembro do treinamento, mas quando o treinamento para o gêmeo estava acontecendo, tudo que eu lembro é que meu parceiro e as outras crianças estavam meio que no campo de visão periférico, porque estávamos treinando para sermos gêmeos, não éramos. Rebecca, tem alguma informação sobre o treinamento na estação de Green Lakes, sobre outras pessoas que estão sendo treinadas lá? Eu era muito jovem naquela época. Eu e Dean tínhamos 9 anos, éramos mantidas em gaiolas. Eu não me lembro muito bem desses momentos que são muito traumáticos. Quando você cria um vínculo traumático com alguém, você está criando esse vínculo e há muito abuso envolvido para que o vínculo se forme e os gêmeos se tornem agentes psíquicos juntos. E eu estava começando. Eu não me lembro das outras crianças que estavam lá. Tinha um campo de visão muito limitado, às vezes. Para ser honesta, eu não lembro de muita coisa. Mas eu agradeço a lembrança que Erica tem disso. Talvez a gente se lembre de partes diferentes de uma história, de uma mesma história. Eu suponho que depois de quaisquer experiências que vocês tiveram na estação de Green Lakes, vocês foram enviadas para Marte. O que foi que você descobriu sobre Marte? Ou o que vocês duas vivenciaram ou se lembram de algo? Você quer começar, Rebecca? Bom, novamente, eu acho que você tem mais memória aqui. Eu não tenho a mesma lembrança de muita gente. Muita gente já disse, eu lembro de você de Marte, eu lembro de você daqui ou de lá. Portanto, a minha lembrança dessas coisas não é tão clara. Então, eu posso falar sobre todas as coisas que eu já conversei com o Dr. Sala anteriormente, mas não lembro de muita coisa. Mas estou curiosa para saber o que você se lembra, Erica. As coisas que eu não lembro de você, mas lembro de sempre ter alguém de preto ao meu lado. Eu sabia que tinha uma equipe de cerca de 6 ou 7 pessoas, mas as semelhanças, uma delas, e era a minha situação peculiar, em que eu acabei ficando... Como é que chama? Uma comuna. Havia um grupo de seres que se libertaram da escuridão. Eles eram uma mistura de louva-a-Deus ancestrais, reptilianos originais que habitavam Marte. E eu me lembro deles. Não sei como se chamam. Catacumbas ou labirintos, não sei como se chamam. Mas eu lembro de algo que você mencionou, que era tipo uma sopa de cacto bem grossa que eles faziam. Isso foi uma coisa que você mencionou e eu pensei, eu sei do que ela está falando. Era como um ensopado, mas era feito com um cacto que crescia ali debaixo da terra. Eu não sei, mas eu gostei. Só para que eu me lembrasse das catacumbas. O que eu me lembro de Marte é, em sua maioria, pacífico, porque eu acho que eu ajudei a trabalhar nessa colônia. Mas sim,
eu tenho algumas lembranças de ter explodido coisas que eu não queria explodir. Eu nem quero ir por esse caminho. Esses anciãos de manto são preciosos demais para mim. Você disse que teve algumas interações com Louva a Deus, Rebecca, em Marte. Sim, muitas interações com Louva a Deus em Marte. E nós fomos treinados como supersoldados para enxergá-los como alvos de treino. O que, como já foi dito, é uma pena, porque eles tinham um nível tão alto de espiritualidade e sabedoria, de modo geral, não nos faziam mal. Então, eu me lembro de muitas missões de reconhecimento que meu gêmeo psíquico, Dean, ele e eu fizemos para o que estava acontecendo no labirinto, para explorar alguns dos aspectos mais sutis da tecnologia de frequência que protegia o que eu chamo de labirinto. Eu lembro do Louva a Deus, não sei se você se lembra disso, Erica, como cirurgiões e técnicos na base, mecânicos, muito habilidosos, capazes com qualquer coisa relacionada à tecnologia. Sim, eu lembro esse tipo de coisa. Então, esse é um pouco da minha experiência com Louva a Deus por lá. Era, sabe... Era como super soldados, estávamos meio que fadados a ser um pouco programados e sem coração, eu diria, mas de certa forma eu sinto que ainda nós conservamos alguma sensibilidade no coração humano. Eu me considero como uma mulher lá no fundo, poderia ser algo como se algo pudesse romper a programação. Você conseguia realmente sentir uma sensibilidade mais baseada no coração, o que estávamos fazendo. São nesses momentos que eu consigo me lembrar de você. Então, uma das partes mais importantes, a maior delas, era o nervosismo de revisitar todas as minhas memórias e reunir tudo aquilo com que você me ajudou. Eu realmente... eu vou chorar. Desculpa. Você foi a primeira pessoa nesse planeta a reconhecer o que eu havia passado. Eu lembro de ter vindo até você, pago por uma sessão, e eu não consegui dizer uma palavra sequer. Eu simplesmente não conseguia. Eu estava tão no fundo do poço, no escuro. Eu não consegui. Você disse sobre o que você quer conversar. Eu nem sequer consegui te responder. Mas o que você fez se transformou nessa linguagem energética linda. E você extraiu isso de dentro de mim. E quanto mais você falava essa linguagem, mais ela simplesmente emergia de mim. E eu consegui respirar. E eu consegui falar pela primeira vez. Sabe, muita gente me pergunta que língua é. Eu não sei o que isso significa. Será que é só um monte de palavras sem sentido? Não. Rebecca fala uma linguagem energética que pode mover a energia, que pode curar, que pode te dar o que você precisa. Então, isso não lhe passa pela cabeça. Isso ignora o seu ego e age diretamente no seu corpo, energeticamente. Funciona muito. Erica, eu lembro de quando você veio até mim pela primeira vez e das mudanças que aconteceram desde então. E eu lembro principalmente do trabalho que nós fizemos para libertá-la do feitiço, por assim dizer, das sepulturas. Acho que foi uma parte importante do trabalho que fizemos juntas. Foi muito profundo. Eu lembro... No seu mapa astral, enquanto eu lia psiquicamente os registros de algumas visões de Marte, que você estava em Marte, dos programas, que você teve um importante contato com Marte e que parecia benevolente, como um guia ou algo assim. Eu não lembro das sessões palavra por palavra. Eu vejo tantas pessoas, mas eu acho que isso fazia parte do que estávamos acessando.
Então, a língua que você fala é coloquialmente chamada de língua da luz, vem do meu aspecto galáctico superior, simplesmente surge. Eu sei! Essa é uma pergunta que me fazem centenas de vezes. É por isso que eu estou mencionando isso agora no programa do Dr. Sala. O que você fala é uma forma de movimentar energia. Ela ignora a mente consciente. Ela faz o que a pessoa precisa naquele momento, mas se eles não tiverem autoconsciência, não vão saber o que você está fazendo. Então, preciso contar a todos o que você está fazendo. Outro ponto em comum nas suas experiências é que ambas foram levadas para Langley aos 3 anos de idade. Eu estou supondo que seja a base aérea de Langley, ou que estejamos falando de Langley, a sede da CIA. Acho que foi a sede da CIA. Eu tenho uma correção a fazer. Eu não tenho conhecimento de nenhuma ligação com Langley. Entendi. Sobre Green Lakes. Green Lakes, sim, a ligação que mencionamos com a estação naval Green Lakes, ao norte de Chicago. Meu pai tinha conexões com o trabalho dele. Ele iria para Langley e depois para a sede da CIA para prestar contas do trabalho que estava realizando. Então, eu não sei se é aí que o ponto de convergência pode estar. Eu também passei por baixo dos grandes lagos, seja lá onde for, Green Lakes. A estação aeronaval de Grey Lakes. Você tem isso em comum. Langley. Eu recebi essas informações nas suas anotações, Erica, de que você foi levada para Langley, mas talvez seja... Eu consegui uma lista das agências, quantas fossem que me detinham, para que eu pudesse ir verificando uma por uma e garantir que eu fosse desconectada. Ninguém, preciso dizer isso, ninguém deveria estar fazendo nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de coisa que eu e a Rebecca fizemos, sem entrar em detalhes. Será que me desvencilhei da graça? Será que fui vítima de magia negra? Se eu for desvendando, se for pelo MK Ultra, será que me desvencilhei de todas essas agências? Porque se não fizermos isso, todos nós ficaremos sob o controle mental. Como você sabe que está falando sobre o seu canal? Essa é a minha resposta. Vamos dar uma olhada em alguns dos outros lugares que vocês visitaram e onde pode haver alguma sobreposição. Você teve experiências na Lua e também nas instalações de Dulce. Você quer falar sobre as suas experiências em ambos os lugares e ver se há algum ponto em comum? Bom, as minhas primeiras experiências na Lua, eu fui levada para lá quando eu tinha 4 anos, treinada como se fosse um trabalho noturno às vezes. Eu fui e voltei, não eram 20 e volta. Ray e Draco me levaram para a base alemã do lado sombrio e me ajudaram a trabalhar nos laboratórios de híbridos. Eles queriam me treinar psiquicamente. Lembre-se, somos muito pequenos, então essas coisas começam cedo, nos treinam gradualmente ao longo do tempo. Meu treinamento também visava compreender que eu seria uma parte propriedade dos Dracos, em certos sentidos dos Greys e dos laboratórios híbridos na base alemã.
Eu demorei um pouco para reconhecer o que as minhas memórias estavam me mostrando, porque eu não percebi que estavam atravessando um depósito de sucata para chegar à base Dulce, que está muito ligada aos laboratórios híbridos, aos ciborgues, quimera, essas coisas que estavam sendo criadas em Dulce. A carga, por assim dizer, seria então enviada de volta para a base lunar na superfície, para os alemães e assim por diante, e depois seguiria para o comércio galáctico de escravos. Então eles também estavam corrompendo a minha inocência, usando a minha inocência, me treinando para tirar uma espécie de um instantâneo do meu DNA, com a minha mente, transmiti-la de volta para um computador. Tratava-se apenas de coletar as métricas biológicas dos seres que estavam em cativeiro nos programas ali presentes, os híbridos e assim por diante, que eu mencionei. E, bom, é um trabalho bem básico, mas quando você é criança, é como se isso realmente expandisse a sua capacidade psíquica, que eles então aproveitariam, investiriam, desenvolveriam em Marte. Então, é uma espécie de treinamento, de certa forma. Eu poderia simplesmente acrescentar, se as pessoas perguntarem qual foi a conexão, qual era o meu trabalho em Dulce. Eu estava operando um portão de salto. O portão de salto era muito parecido com a transição de um cômodo da sua casa para outro. Você não se lembra necessariamente de quase ter atravessado o portal de salto. Foi uma transição de frequência realmente perfeita e precisa, mas sem a frequência daquilo que eu chamaria de inocência aguçada da criança. Parte dessa carga não consegue passar pelo portão, é simplesmente denso demais. E o que eles fizeram para distorcer a consciência, a biologia e outras coisas dentro dos seres, das partes do corpo, e essas coisas não conseguiriam atravessar o portal. As coisas podem se perder em um portal de lixo, no espaço, no tempo, se ele não for operado corretamente. Então, isso faz sentido, é de natureza muito quântica. Eu lembro de quando fizemos a nossa última entrevista, Rebecca, que nós conversamos sobre como Dulce teve aproximadamente 10 mil filhos, acho que era Montgomery, sobre os portões de salto, como muito poucos sobrevivem. Sim, sim. Erica, quais são as suas lembranças da base lunar e de Dulce? Eu fui de um lugar onde eu fui quebrada aos 3 anos pela CIA, sob o controle da Langley, ou algo assim. E de lá havia um portal de salto que me levava direto para a Lua. Então eu fui comprada pela frota negra que trabalhava com répteis, e isso foi quando eu comecei aos 4 anos, e isso era todas as noites. Não se tratava de uma corrida de 20 voltas. Eles entravam no meu quarto à noite, usavam aquela tecnologia que te coloca lá dentro, te congela, e eu lembro de ser puxada através da parede, jogada na parte inferior de um TR-3B, ou TR-3C. Então eu lembro da sensação de quando subia muito rápido. Assim acabaríamos na Lua. Era como um laboratório gigante com muitas salas diferentes, mas a decoração interna lembrava os anos 60, 70, na parte onde ficavam os escritórios dos nazistas. Havia algo parecido com alguma coisa gigante, só que menos iluminado, com fileiras de pessoas acorrentadas, presas por algum tipo de tecnologia. Então, eles levavam um desses seres para uma sala, eu me sentava em frente a eles. Então, só isso já demonstrando empatia.
eu descobriria o que os machuca, o que há de muito importante em seu mundo em relação às pessoas com quem convivem. E eu podia te dizer que quando eu tinha 5 anos, ao fazer essa parte do meu trabalho, eu sentia que eu podia ajudar essas pessoas, porque elas eram muito benevolentes. Mas ao final da nossa conversa, eu teria um nazi. Foi como entrar e pronto. Eu teria um réptil caminhando atrás de mim. Eles colocavam a mão no meu ombro ou eletrocutavam a entidade, ou faziam algo que a deixava inconsciente, e depois me diziam que a culpa era minha, porque eu tinha tentado fazer amizade com ele. O que eu mais me lembro era tipo, não sei como se chamam esses seres, mas tinha uma cabeça de elefante, como Ganesha, e era uma criança muito bonita, mas eles tiraram a vida dela. Quanto ao portão, era como se fosse uma mulher vestida de alemão, e ela simplesmente segurava a minha mão e dizia: venha caminhar comigo. E como a Rebecca disse, é como se você estivesse atravessando uma sala, porque a transição é perfeita e você consegue ouvir. Eu lembro de que a próxima coisa que me veio à mente foi ouvir o que eles diziam, que era um som. Então, parecia gritos e gemidos, e eram sons, fedores horríveis. Vocês duas tinham mais ou menos a mesma idade quando foram usadas na Lua e tiveram experiências em Dulce. Sim, sim. E como a Erica mencionou sobre Langley, sabe? Tem algo, eu também quero compartilhar. Eu nunca consegui identificar completamente onde ficava esse lugar que eu chamo de ponto de ônibus, de onde eu era tirada da cama à noite e levada para uma subestação subterrânea que poderia ter sido Langley, tranquilamente. E a partir daí eu ia para a Lua, e isso aconteceu repetidas vezes. Talvez seja apenas uma pequena quantidade de dados que esteja fazendo a conexão. Eu nunca consegui. Quando você tem uma recuperação de memória, isso volta, mas nunca é como um sinal de neon. Você está na base XYZ, às vezes pode ser difícil de identificar exatamente o local. Então existe essa base da frota secreta na Lua, administrada pelos alemães, que estão sob o controle dos draconianos, e vocês duas foram levadas para lá, mais ou menos na mesma época, usadas para propósitos diferentes. Isso é fascinante. De certa forma semelhante, nós duas fomos usadas, a nossa inocência foi explorada. A sua inocência foi explorada, no seu caso. O salto foi para enganar esses prisioneiros extraterrestres que estavam sendo mantidos lá, para que eles confessassem, compartilhassem o que sabiam. No meu caso, há uma semelhança, porque eu senti, quando essas memórias voltaram, eu chorei, porque eu sinto que elas me treinaram para atrair esses seres. Esse era o objetivo: trair ou ser traída. Esse é um tipo de programação de controle mental que acontece. Quanto mais cedo eles começarem com isso, mais cedo você estará sob o domínio de tudo que eles quiserem fazer dali em diante. Então, é muita programação de controle mental que está acontecendo. Eles querem que você colete informações dos seres que mantinham em cativeiro e com os quais estavam realizando experimentos, e às vezes eliminando. Mas há outra coisa, que é o controle mental baseado em trauma, que está acontecendo lá. E mais uma vez, quanto mais cedo eles começarem, mais terão você onde eles querem. Eu tenho uma pergunta para você, Rebecca.
Eu me perdi. Quando você entrou na primeira ou segunda série, você se sentiu assim depois da lua? Você sentiu muita vergonha na sua vida? Sim. Eu sentia que precisava proteger alguém quando estava na primeira, segunda e terceira série. Eu sentia que precisava avisar que sentia. Repete a pergunta. Eu senti que precisava proteger os outros alunos, as outras crianças. Não lembro disso. Eu sentia que precisava avisá-los caso os nazis aparecessem. A minha pergunta é, por que você acha que não foi como... Eu imagino que seja o treino para os 20 e volta. Eu sinto que eles estavam treinando como se fôssemos crianças, mas eu sei que eu ia e voltava da lua todas as noites. Não era como uma viagem de 20 minutos. Sim. Por que você faria isso com uma criança? Estamos com um pequeno atraso. Acho que estou interrompendo o tempo todo. Desculpa, minha internet. Então, respondendo a sua pergunta, no meu caso, eu senti como se estivessem treinando a minha psique, como eu mencionei, mas também a minha biologia para programas que viriam depois. Eu acho que o vai e vem em algumas naves que parecem ter um sistema de propulsão, tipo dobra espacial, pode ser prejudicial ao corpo. E se isso acontecer quando você é jovem, a sua biologia estará de alguma forma adaptada às exigências disso no corpo humano. Então, tem algo a ver com treinamento de modulação de frequência. Treinamento da sua energia e também da sua fisiologia para suportar certas coisas. E é assim que eu entendo, de uma forma ou de outra, o porquê deles ficarem indo e vindo, em vez de simplesmente nos manterem lá fora, por exemplo. Eu gostaria de perguntar agora sobre as experiências que vocês duas tiveram no cinturão de Kuiper, trabalhando sob o comando da doutora... Suponho que os alemães também estivessem envolvidos nas operações secretas da frota naquela região. O que você se lembra de quando treinava com o Kuiper? Você quer começar, Erica? As memórias que eu tinha, que eu não conseguia localizar e que eu percebi serem do cinturão de Kuiper, eram de que eu era piloto, mas estava sozinha. Eu sabia que os Dracos sabiam onde eu estava o tempo todo. Eu me lembro daquela sensação. Existe um sentimento no ar. É assim que eu lembro de tudo, como uma sensação. Existe uma forte sensação de que existiriam planetas lá fora. Havia uma parte do espaço que simplesmente transmitia uma sensação muito boa. Então eu me lembro daquela sensação muito boa, da vontade de simplesmente me envolver. Mas eu lembro de sentir o Draco atrás de mim. Eu simplesmente... se eu fugisse, eles me puxariam de volta. Rebecca, talvez você possa... Sim, sim. Eu recebi treinamento. Não consigo acreditar no que estão fazendo com o meu computador agora. Estão travando o computador. O atraso é da sua parte, Erica. Então, meu treinamento como super soldado, eventualmente eu fui desenvolvida a ponto deles quererem capitalizar o investimento que fizeram em mim. Eu fui, como vocês sabem, clonada muitas vezes. Então, numa dessas interações, eu fui vendida para Dracos, enviada para o cinturão de Kuiper para proteger seus ativos, que na época consistia em um enorme centro galáctico de comércio de escravos, que ficava no cinturão de Kuiper e protegia a nave-mãe Draco e também, às vezes,
o que mais, digamos, era o centro de comando terrestre para essa operação, que era altamente ilegal na época. Em um planeta que eu só conheço como Planeta X, no cinturão de Kuiper. Um planeta grande, enorme, se não me engano, é uma emanação azul. Então, eu era piloto patrulhando, como Erica disse. Eu tenho lembranças realmente maravilhosas daquela frequência, apesar do que estávamos fazendo, de quem nos controlava, de como éramos tratadas, do que estávamos governando, a quem estávamos servindo ali. Mas, de fato, memórias maravilhosas daquele espaço. Isso é certo. Às vezes, quando eu vou dormir, eu volto a esse momento, como a Erica disse, eu peço para me lembrar daquela sensação, porque não é algo que eu me lembre deste mundo. Tem algo de muito especial naquilo, que eu não consigo explicar exatamente. Vocês duas foram usadas como ciborgues. Rebecca, quando fizemos nossa última entrevista, você falou sobre ter feito implantes e melhorado o seu corpo de certas maneiras. Você quer meio que recapitular isso e depois passar para a Erica? Ela pode nos contar um pouco sobre as suas memórias. Então, eu tinha 9 anos. Eu fui enviada para Marte junto com o Dean, para que o público possa lembrar. É mais ou menos aí que o trem começa a nos transformar em armas ou nos ciborgues. É engraçado, é um termo engraçado que eu já usei. O termo ciborgue vem de ficção científica dos anos 50, mas na verdade se refere a um organismo cibernético. É parte tecnologia, parte biologia, e essa era eu. Eu lembro de ter tido a sensação de que era um tipo de metal extraterrestre com uma frequência específica. Eu não consigo, com a minha linguagem humana linear, eu não consigo encontrar as palavras certas para expressar isso. Eu não sei qual era a substância, mas estava dentro do meu corpo. Havia implantes de uma vibração talvez menor, não tão alta, na minha cabeça, para me manter conectada ao comando central quando eu estivesse pilotando. O treinamento consistia em, usar a telecinese para alimentar a nave e depois trabalhar apenas com a consciência para interagir com a nave. E tantas versões diferentes do nosso treinamento. Fomos colocados num programa de treinamento virtual para treinar num campo de batalha que, na verdade, não percebíamos ser apenas virtual. No entanto, ainda poderíamos ser mortos, o que é um tanto perturbador para a nossa sensibilidade humana. Muita coisa assim foi acontecendo lentamente ao longo do tempo. Eles fizeram um grande investimento para fazer as coisas da maneira correta. Nada ali era mal feito. Eu já não pertencia mais aos alemães, era o interesse corporativo militar dos Estados Unidos, ou pelo menos foi o que me pareceu. Envolvia a interseção com humanos, também com os louva-a-Deus que eu mencionei, realizando procedimentos cirúrgicos e coisas do tipo. Então eu vou parar por aqui. Erica, nos conte sobre as suas lembranças. Peço desculpas pela longa demora. Então, de novo, eu me lembro daquela sensação de que, como a Rebecca disse, não há palavras para descrever. Você só quer entrar lá, desaparecer e ficar flutuando. Houve um momento nesse programa em que fomos trazidos de volta ao comando. Você desapareceu de repente, Erica. Nós não podemos mais te ver. Não conseguimos te ver. Deixe-me encontrar. Você consegue me ver agora? Mas eu lembro que voltamos ao centro
principal. Depois que eu e Rebecca saímos para trabalhar em nossas naves, fazendo o que quer que estivéssemos fazendo, entramos para tirar o equipamento que se usa quando se sai como piloto. Ficamos uns 5 minutos conversando enquanto ela pendurava o equipamento dela e eu guardava o meu. E nesses 5 minutos com o Draco, eles seriam gentis com você se você fizesse o seu trabalho direito, se chegasse na hora, se não fizesse nada de errado. Então, eu tomei... Você consegue me ouvir? Sim, sim. Há apenas um pequeno atraso. Tudo bem, faz parte. Então, eu me lembro de que essa é a minha ligação com Rebecca. Então, talvez ela estivesse lá um pouco mais do que eu, e eu realmente a admirava. Eu queria ser tão boa quanto ela, porque, segundo os Draco, ela era a melhor, e eles diziam, faça o que ela faz. E essa é a minha ligação emocional com aquele momento. Foi por isso que eu me lembrei disso, porque eu senti que pela primeira vez havia um ser humano aqui que, além de você, me deu atenção. Você me deu um conselho muito importante, porque não temos nada, sabe? Não temos nenhum conforto. Nesse discurso de 1 minuto, você mencionou que pode deixar rastros para si mesma, Erica. E eu perguntei o que ela queria dizer com rastros, e você respondeu que era para não se lembrar de que esteve aqui quando voltasse para casa. Foi uma conversa curta, provavelmente não me lembro exatamente das palavras, mas foi aí que eu comecei a anotar o nome dela nos meus diários. Eu me dei algumas migalhas de pão, deixei algumas migalhas de pão para mim mesma. Então, eu tinha pistas sobre Rebecca, mas revendo meus diários, eu percebi que isso era real. Não é algo que eu poderia ter inventado. Ela tem a mesma história, a menos que eu duvidasse. Houve 6 meses em que eu pensei que talvez estivesse me fundindo com você e eu tinha suas histórias. Então eu tive que verificar isso, garantir que os militares tornaram muito difícil para mim entrar em contato com você, assim como estão atrapalhando essa transmissão, essa entrevista. Eles não querem que a gente converse. Isso foi o que você acabou de relatar sobre eu te avisar. Deixar pistas. Acho que você estava falando com Kuiper, sobre Kuiper. O cinturão Kuiper. A localização. Eu acho que Michael e eu estávamos conversando, tínhamos falado sobre a expansão ciborgue em Marte. Só queria esclarecer isso. Eu tenho mais uma lembrança sua, e essa sou eu passando por você. Você podia ver que deste lado seu cabelo estava raspado, você tinha um físico mais definido, onde seu cabelo era castanho escuro, mais ou menos até aqui. Então estava tudo de um lado e você simplesmente me dizia para onde ir. Foi como se você estivesse simplesmente dizendo, vá até aquele quarto. Mas eu me lembro de ter passado por você e te reconheço a sua assinatura energética. Você está igualzinha. Você tinha tecnologia deste lado aqui, e acredito que você tinha um dispositivo tecnológico no seu braço esquerdo. E você se lembra de ter tecnologia aqui? Sim, eu lembro. No meu braço, na minha cabeça. São algumas das principais coisas. É um pouco arrepiante, de certa forma, pensar em como
pode ser para você se lembrar de mim como esse curador angelical que chegou para você, como falamos no início da sessão aqui hoje. E aí surge um contraste e tanto, não é? Na verdade, eu estava numa posição bastante confrontadora com aquele tipo de super soldado armado que eu era, preso ao cinturão de Kuiper. Eu sou muito direta. Eu tinha medo de você, mas não de um jeito ruim. Há muita coisa envolvida. Há muito medo, há muitas frequências de medo associadas. É assim que eles nos mantêm sob seu controle. Então, se prosseguirmos agora, depois de trabalhar com a Frota Negra e com o programa Draco, vocês duas em algum momento começaram a trabalhar com o programa Solar Warden. Então, você quer explicar o que aconteceu lá? Como foi a transição para vocês duas ao começarem a trabalhar com o Solar Warden? Não tenho certeza sobre a conexão, então eu vou me arriscar. A minha memória diz que isso está um pouco deslocado na linha do tempo. Houve um momento em que eu estava em uma chamada para subestações orbitais. Foi assim que me vieram à mente, na minha memória, de estar novamente no sistema solar, meio que na periferia, num lugar bastante tranquilo. Eu não era mais um super soldado. É como se fôssemos eu e uma pequena equipe reduzida nessas bases. Nós fomos transferidas para vários lugares diferentes. Eles foram identificados apenas por valores alfanuméricos. E nós estávamos, eu comparei isso a sermos vigias de incêndio, sabe? Antigamente, quando havia uma floresta, o serviço florestal contratava pessoas para ficar na torre, observando, verificando se não havia incêndio e qual era o protocolo a ser seguido caso houvesse. Estávamos meio que procurando por perigo, mas tivemos muito tempo livre. Não houve guerras nem lutas, pelo menos que eu me lembre. Éramos apenas, sabe, os olhos e a capacidade psíquica até certo ponto, mas era mais como um trabalho militar comum. Então, eu vou parar por aqui. As minhas memórias com o Solar Warden são missões. Não me lembro de ter tido tempo de inatividade. Acho que a carga emocional para mim está em quando conseguimos um grande avanço em termos de fazer algo pelo planeta, e isso se torna uma lembrança. Ainda estou online, gente? Sim, nós podemos te ver. Eu estava dizendo que a minha última lembrança com o Solar Warden foi há cerca de 1 ano e alguns meses. E nós nos reunimos e tivemos que escoltar uma enorme quantidade de magos reptilianos das trevas para fora do planeta. Eu me lembro disso porque eu acordei muito animada e me sentindo cheia de energia. Mas eu sei que as naves dos guardiões solares, eu as desenhei, mas não tão bem quanto eu sei. Algumas delas parecem carros velhos detonados no espaço, tipo naves, mas eu ainda não decidi quais são. Mas eu estou trabalhando nisso. E quanto tempo você passou no programa Solar Warden? Isso foi há 20 anos ou mais? Não tenho muita certeza. Tive muita sorte. Podemos começar com você de novo, Rebecca? Na verdade, eu não tenho muita noção linear desse período de tempo. Então, eu não acho que possa dar mais informações do que isso. É como se isso estivesse fora de contexto com o resto das minhas explorações sobre super soldados e com o serviço que eu prestei, por assim dizer. Então, talvez a Erica tenha... Você tem mais informações sobre o Solar Warden? Eu sei que ainda estou envolvida
Parece que com todo o meu passado, por causa de tudo o que eu tive que passar, me foram dadas escolhas. Você quer fazer algo de bom? E eu pensei, sim, eu sei que eu tenho essa oportunidade para a minha cura. Então, eu ainda tenho. É quase como um guardião solar. Eu sei, eu não vou dizer mente elevada, isso seria errado. Se existe uma conexão que todos nós temos, eu acho que é telepático ou algo assim, ou simplesmente a frequência dessa energia solar, porque somos sóis e estrelas, mas ainda me sinto conectada a essa equipe ao redor do planeta. Então, quando algo acontece, geralmente eu consigo entender o que ocorreu em um sonho ou em profunda meditação. Vamos nos concentrar agora na parte de enviados galácticos, das suas respectivas experiências. Vocês duas têm algumas semelhanças muito interessantes em termos de estarem conectadas com os sirianos e naves estelares sirianas ou de sírios, parceiros do outro lado ou maridos. Talvez você queira começar com você, Rebecca. Sim, então, a parte mais leve das coisas. Sim, sim. Refrescante. Voltando a isso, sim. Eu acho que eu mencionei hoje mais cedo que eu tenho outro fractal que está naquela nave síria que faz parte da Federação Galáctica. Bom, e essa nave é construída em Sírios, com o projeto Sírios, é consciente, é vivo. Jean-Charles Moyan também me mencionou nessa função. Ele é mais uma pessoa que já me viu lá fora. Em todo caso, a nave é simplesmente essa frequência do amor, está viva. E eu estou falando sobre fractais. Existe um fractal da nave que eu chamarei de cápsula, no qual me encontro em conjunto com o meu eu sentado aqui falando com Rebecca. Além disso, somos um pouco como nave de refugiados. Nós não fazemos missões diretas com a Terra, mas sim missões indiretas, como, por exemplo, conversamos da última vez sobre o nascimento do meu filho, que na verdade nasceu no SSP através das opacidades da nave. Essa é uma longa história. Volte e assista o episódio. Mas bem, o que eu quero dizer é que nós intervimos para elevar a frequência do sistema solar nesse planeta Terra de maneiras indiretas e, digamos, salvamos pessoas que talvez estivessem em mundos natais que foram destruídos por guerras ou algum tipo de desastre natural ou algo assim no espaço e assim por diante. Existe um grupo de pessoas de raças mistas. Há um comandante que é um ser de pele escura, nórdicos também, e essas coisas. Meu amigo, existe um Proion. Então eu vou parar por aqui e deixar você ir. Bom, repita a pergunta. Meio que fazendo uma pergunta sobre, há muito que poderíamos dizer sobre o programa de enviados, e eu só queria dar uma visão geral da nave em que também estou servindo. Então, eu acho que, de certa forma, nós duas atuamos como agentes duplos. Então, eu descobri por acidente uma maneira de olhar para mapas galácticos e descobrir em qual nave as pessoas estão, em qual nave seus corpos originais estão em criogenia e elas estão se projetando para aqui, para a Terra. Então, eu descobri que eu estou em lugar que diz Andromedano. Eu sei que é Andromedano, Sírio, mas o meu corpo está lá em cima. Às vezes eu consigo acordar. Esse é o sonho e é real. Às vezes eu consigo acordar, sentar na minha cápsula, olhar em volta, mas eu nunca consigo ficar. Eu sei que meu povo, os andromedanos e os sirianos,
trabalharam muito para tentar descobrir como fazer com que este planeta e a população permitissem que o ego se abrisse, que o coração se expandisse e que finalmente fossem apresentados a consciência da unidade através das energias que estão vindo do Sol agora. Então tenho certeza que o seu pessoal também faz isso, porque fazemos parte do mesmo tipo de pequeno grupo, mas levamos anos e anos e anos para criar um processo de deliberações nesses 5 conselhos. Descobrir uma maneira de ajudar as pessoas a superar isso, para que não houvesse outro extermínio completo de todos da face da Terra e tivéssemos que recomeçar do zero. É uma coisa, dessa vez a gente pode conseguir. E eu sei que os enviados galácticos, desculpa a demora na resposta, tiveram uma participação importante nisso. Talvez possamos conversar um pouco. Desculpa, gente, pela conexão, está muito ruim. Podemos falar sobre o Atlas, 3i Atlas, o que está acontecendo agora? Você sabe, o que você sabe sobre esses eventos envolvendo o Atlas, o 3i Atlas? E isso é algo bom? Será que isso será usado indevidamente pela Cabala? O que está acontecendo? O que você acha da sua experiência? Você tem alguma informação, Érica? Eu não presto tanta atenção aos acontecimentos quanto algumas pessoas. Vai em frente, Érica. Eu entendo. Então, com licença, eu tenho muita dificuldade para me ouvir. Então, a questão com o Atlas é que eu tenho visto todo mundo tentando adivinhar o que é, quem é, enfim, o universo, a fonte da criação. Tem um plano divino, tem um tempo divino. Os habitantes da Terra, com a ajuda dos enviados galácticos, com a ajuda de todas essas energias provenientes dos andromedanos, sirianos, do Sol Central Galáctico, dos pleiadianos, todos estão bombardeando este planeta com energia muito positiva. O que isso faz? Para as pessoas que estão tão presas na terceira dimensão, meio que afasta o ego e permite que a energia entre para que essas pessoas possam ter pelo menos alguns minutos de expansão da consciência, da unidade, para senti-la. O que isso faz é permitir que os altos conselhos saibam, porque eles podem ver todos nós, eles conseguem ver a energia da Terra. Eles sentem que, ok, a Terra está pronta para entrar numa dimensão superior. Então, essas embarcações que chegam, elas não fazem apenas isso, elas fazem 1000 coisas diferentes, elas não estão fazendo apenas uma única coisa, elas estão vindo porque é hora de alcançarmos a consciência de unidade. Elas também estão mostrando, também são como... Olha para mim, olha para o céu, tem algo se movendo pelo céu. Você já parou para pensar em quem você é, quem você realmente é? Você já decidiu qual é o seu verdadeiro norte? Quem é você como pessoa? Chegou a hora de olharmos para dentro, e eu acho que o Atlas é apenas um aviso, porque é um espelho. Eu já vi muita gente dizendo que é isso, aquilo outro. Isso reflete as coisas em que precisamos trabalhar. A humanidade não é nada malévola. A coisa mais importante que precisamos fazer é descobrir qual é o nosso norte verdadeiro, qual é a nossa frequência fundamental, para que possamos navegar nesse mundo insano. Algo que vocês duas têm em comum é que fazem parte do programa de enviados. Vocês têm ligações
com a federação ou com diferentes grupos extraterrestres benevolentes, positivos, e se ofereceram para vir à Terra, se submeterem a todos esses abusos, porque vocês, na verdade, são agentes duplos. Então, como as informações que você coletou sobre o abuso e quem está por trás dele estão sendo usados agora? Outros são os conselhos que analisam todas as informações fornecidas por você e por outras pessoas que passaram por esses abusos para identificar os perpetradores e como eles estão sendo tratados pelos conselhos galácticos. No meu caso, eu sei que na época em que eu entrei, o comércio galáctico de escravos era uma parte importante da nossa investigação. E foi por isso que eu me voluntariei para descobrir exatamente o que estava acontecendo lá dentro, se era por meio de duplos, ou o que os alemães estavam fazendo na superfície da Lua, ou como os seres estavam sendo mantidos em cativeiro, e como a sua soberania estava sendo usurpada. Então isso vai muito além do espectro de foco da Terra humana, abrangendo o multiverso e as múltiplas raças nesse quadrante da galáxia. Então queríamos aprender sobre isso, não tanto para criar repercussões punitivas ou intervir no sistema de justiça, mas sim para entender o que está acontecendo, o que podemos fazer a respeito, qual é o objetivo deles, qual é o nosso papel nisso, além de reportar a um conselho superior. Como podemos influenciar isso com energia e outros meios? Como eu disse, nem sempre estávamos intervindo da maneira militar, invadindo e reprimindo algo, mas sim trabalhando indiretamente, de uma forma mais quântica. Então, essa é a minha... Vou parar por aqui com esse trecho por enquanto. Erica, qual a pergunta? Como tem sido a sua experiência como enviada galáctica que passou por tantos abusos? Como é que essa informação que você reuniu durante os anos de abuso e que você repassou para a federação e para os conselhos, porque você era um agente duplo, você estava meio que coletando todas as informações. Então, o que você sabe sobre o uso disso? Durante toda a minha vida, o interessante para mim foi poder ouvi-los. Eu sempre achei que estava conversando com uma pessoa sábia, imaginária, que me fazia perguntas sobre qualquer situação em que eu me encontrasse com outros seres humanos, ou vendo pessoas sendo machucadas, ou estando envolvida em programas, imersa na escuridão. Sempre me perguntavam: o que você acha que poderia resolver essa situação? O que você acha que seria? Qual a maneira mais fácil de descrever essa situação? Me perguntavam isso desde criança. E a coisa ficou muito, muito intensa a partir de 2021. Então, eu estava fazendo coisas como lavar a louça ou tomar banho com a janela aberta. E eu não sabia com quem estava falando, me perguntavam, e foi assim que eu descobri que eu não era nem agente duplo, mas sim agente triplo. Então, por exemplo, eu tinha um emprego trabalhando com crianças pequenas, então eles me perguntavam: por que esse pai não se importa com a criança? Por que os pais estão deixando você criar o filho deles? Apenas pequenos detalhes sobre cada minúcia de como a vida funciona. E eu responderia a eles. E chegamos à conclusão de que a única maneira de libertar todo o planeta era fazer com que todos passassem
por um processo de aceleração. Algo que teria levado 10.000 anos de evolução, com as frequências dos andromedanos, dos sirianos, do Sol Central Galáctico e do 3 Atlas. Estamos passando por uma aceleração. Essa aceleração está nos levando a percorrer 300.000 anos ou mais de evolução em poucos meses. Então, se você está sentindo essas energias agora, é isso que está acontecendo. Estamos sendo atualizados num ritmo acelerado de atualização. Eu só quero começar a concluir. Eu gostaria de perguntar a vocês duas, com base em suas experiências, se vocês acreditam que o programa Enviado Galáctico foi um sucesso. Que delícia! Bom, eu meio que estou rindo porque a gente fica presa na nossa visão tridimensional, na nossa visão de longo prazo das coisas. E eu internamente penso que sim, e é a longo prazo, no jogo de longo prazo que isso dá certo. Então talvez não seja neste breve instante que temos em nossa vida, como eu acho que você estava falando com a Erika. Eu estou aqui no planeta há 80 anos, as coisas mudaram, talvez 100 vezes mais, mas eu fico no planeta por 80 anos, mais ou menos. É uma exploração de longo alcance, quântica, multidimensional. Eu acho que está sendo bem sucedida, com presença física em 3D. Além disso, o que esses programas fazem? Eu diria que muitos dos enviados chegam a famílias classicamente caóticas. Nós entrelaçamos nos guardiões, na estrutura aqui. O que eles fazem? Se tivermos sucesso, despertamos de maneiras incríveis. Eu vejo a minha experiência no programa desta forma. Programa de enviados em conjunto com todas as atividades do SSP. Aparentemente, esse foi o tal... Eu tive que amarrar para mim mesma para realmente me convencer. Essa irritante sensação de esquecer que isso também pode acontecer conosco, como sementes estelares e enviados quando chegamos. Essa é uma resposta complexa. Há muitas coisas acontecendo em diferentes níveis no programa de enviados. Parte disso se deve à evolução da alma voluntária que se junta a nós e também ao benefício da humanidade e dos vários grupos que representamos, bem como relacionamentos que serão estabelecidos como resultado do programa de enviados, as pessoas que encontraremos ao longo do caminho e assim por diante. Então é difícil quantificar, digamos que seja sucesso. Vou parar por aqui. Erika? Eu concordo com o que ela disse em vários aspectos. Eu acho que foi um sucesso, porque, sabe, eu digo isso porque nós estamos avançando. Não vamos ser destruídos. Mas não foi fácil. E se pudermos manter a perspectiva de que esses são questões que escolhemos trazer para cá e que são como super trajes, esses corpos são super trajes que nos permitiram ganhar vida em 3D e fazer o que precisava ser feito. Outra coisa que eu descobri com os enviados é que muitos de nós não podemos ser mortos. Então, estávamos muito preocupados com a nossa segmentação e coisas do tipo. Eles podem nos ferir, mas nunca lhes foi permitido nos tirar a vida. Eu simplesmente sei, pelas pessoas com quem eu trabalho e por estar conectada de certa forma com a consciência de todos os outros enviados, que o que cada um está fazendo a diferença. Eu consigo sentir isso coletivamente. Eu consigo sentir isso globalmente. Obrigado. Então você quer dizer onde as pessoas podem entrar em contato com você ou descobrir o que você está fazendo? Você gostaria de compartilhar um pouco sobre os seus projetos futuros?
Eu sou RebeccaRose.com. As pessoas podem me encontrar lá se quiserem agendar sessões como coaching de sementes estelares, coaching intuitivo, leituras acásticas, sessões de cura quântica e assim por diante. Há muitas coisas que eu posso oferecer em pacotes de sessões que irão ajudá-los a realmente se transformar, se tornar a personificação do corpo humano que viemos aqui repleto de luz divina. Então essa é uma maneira. Se você estiver procurando mais informações sobre a minha história, todos os detalhes específicos, confira Sirius Blue Rebecca Rose no YouTube. A série Trazendo a Luz e Escuridão, que aborda muitos desses detalhes. Estarei palestrando numa conferência em Sedona, em janeiro. Essa é a próxima apresentação ao vivo. Acesse o site, inscreva-se na lista de e-mails e você poderá obter mais informações. Você pode me encontrar em ericamarina.com. Erica Morina. Eu também tenho o canal do YouTube, Erica Blue Starina, e também tem um novo site a caminho, que deve estar pronto no final de dezembro. E eu vou oferecer muitas novidades em 2026. Bem, eu vou colocar todos esses sites na descrição deste vídeo, quando ele for lançado. Então, eu quero agradecer a vocês duas, Rebecca, Erica, por terem vindo e compartilhado as suas experiências e por nos darem essa esperança para o futuro de que tudo isso teve um propósito positivo, que as coisas vão acabar bem no final. Sim, eu gostaria também de agradecer ao público. Michael, todos que vêm e ouvem seu canal estão realmente criando um espaço para que a revelação aconteça. Quer você tenha participado dos programas ou não, fazemos parte disso. Isso acontece a longo prazo, mas também nesse momento crucial que está acontecendo agora. Obrigada a todos. Obrigada. Gente, ouvindo histórias como as da Erica e da Rebecca, a gente percebe o quanto a humanidade já atravessou sombras profundas. Por muito tempo existem programas secretos, manipulações, dores e realidades que ficaram escondidas da maioria das pessoas. Mas ao mesmo tempo, essas histórias também nos revelam algo muito maior, que é a força do espírito, que é a capacidade de sobreviver ao impossível e, principalmente, o movimento silencioso, porém constante, da luz, que sempre trabalhou, que trabalha e vai continuar trabalhando para restaurar tudo o que foi distorcido. E hoje nós vivemos um ponto de virada. A verdade está vindo à tona. Camadas antigas estão se desfazendo. Estruturas de controle estão enfraquecendo. E cada depoimento, cada lembrança, cada voz que se ergue ajuda a acelerar esse processo. Nada fica oculto para sempre. E o que antes era dominado por trevas, agora começa a ser iluminado por uma consciência muito mais elevada. Eu acredito profundamente que nós estamos caminhando para um futuro onde essas histórias de terror, elas não vão mais existir. Um futuro onde os pequenos não serão mais usados, em que ninguém será manipulado, em que ninguém vai ser silenciado, em que programas secretos não serão mais necessários, não serão usados, não serão permitidos. Porque nós viveremos numa terra livre, numa terra conectada, transparente e guiada com respeito e consciência. As forças positivas, sejam humanas ou galácticas,
elas estão trabalhando. E nós aqui, nós estamos fazendo parte desse despertar coletivo. Cada pessoa que busca entender, cada pessoa que questiona, que se ilumina, que expande a consciência, ajuda a abrir mais o caminho. Nós não estamos sozinhos, nós nunca estivemos. A humanidade está sendo guiada, protegida e preparada para algo muito maior. E eu acredito do fundo do meu coração que o que vem pela frente é um tempo de cura global. É um tempo de reconexão com a nossa essência verdadeira. É um tempo de reencontro com o que realmente nós somos. Seres livres, soberanos e profundamente espirituais. Gente, o passado foi marcado pela dor, mas a gente tem que acreditar profundamente, do fundo do nosso coração, que o futuro pertence à luz e que nós estamos a um passo da linha de chegada. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva, deixa um like, deixa um comentário. Deixo vocês em amor e luz. Namastê.